redes sociais na internet e desinformação. Alunos: Breno Chiesa dos Passos, Keralém Dalva Policarpo, Eduarda Camille Silva, Eduardo José Duarte Júnior, Franciele Serafim Costa. Disciplina: Análise de redes sociais. Professor: Marco Antônio Pinheiro. Caso sobre desinformação e fake news. Caso das fake news nas eleições de 2018. Um dos marcos mais notáveis de desinformação no Brasil ocorreu durante as eleições presidenciais de 2018. Diversas notícias falsas foram disseminadas nas redes sociais, influenciando a opinião pública e o debate político. Dourado 2020 investigou em sua tese a circulação das fake news na eleição presidencial do Brasil em 2018 entre plataformas digitais e em perspectiva multimodal. Desinformação na saúde. A pandemia da Covid-19. Durante a pandemia da Covid-19, as redes sociais foram inundadas por informações falsas relacionadas ao vírus, tratamentos e vacinas. Gagliardi conclui com seu estudo que a disseminação de notícias falsas contribui para o descrédito da ciência e das instituições globais de saúde pública, bem como enfraquece a adesão da população aos cuidados necessários de prevenção, ao lidar com a epidemia. O fenômeno da desinformação nas redes sociais no Brasil é multifacetado e exige abordagens interdisciplinares para mitigar seus impactos. Além das referências citadas, é crucial buscar constantemente novas pesquisas e soluções para compreender e combater efetivamente a propagação de informações falsas no cenário digital brasileiro. O que é o Marco Civil da Internet? O Marco Civil da Internet, também conhecido como Lei N. Graus 12.965 de 2014, tem como objetivo regular os direitos, garantias e deveres no uso da Internet. Essa lei estabelece princípios que visam tornar a internet no Brasil mais segura e democrática. Com isso, podemos entender que um dos objetivos da sua criação era retirar a sensação de terra sem lei que o ambiente tecnológico trazia consigo. Afinal, antes do Marco Civil da Internet não tínhamos legislação específica para tratar sobre o tema, até então dependendo apenas do artigo 5 da Confira. Como funciona o Marco Civil da Internet? Como já abordamos no tópico anterior, a Lei 12 de 96/5/14 é responsável por regular o uso da internet no Brasil, mais especificamente tratando temas como liberdade de expressão nos meios virtuais, proteção de dados pessoais dos usuários, direito ao acesso à internet. Qual a lei do Marco Civil da Internet? O Marco Civil da Internet é lei contando ao todo com 32 artigos. Além disso, sua formação contou com a ajuda e opinião pública. Assim, seu projeto de lei teve participação direta da sociedade pelos meios tecnológicos, ou seja, a população poderia comentar e sugerir artigos da lei por meio de blogs e fóruns da internet. Quando foi aprovado o Marco Civil da Internet? O Marco Civil da Internet foi sancionado em 2014 pela então presidente Dilma Rousseff. Mas o início de sua trajetória se deu em 2009 e o projeto de lei tramitou desde 2011 entre as casas legislativas. Quais são os princípios do Marco Civil da Internet? A Lei do Marco Civil da Internet traz alguns princípios importantes para o seu funcionamento. Confira: garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento. Isso é garantido nos termos da Constituição Federal do Brasil. Proteção da privacidade. A lei protege a privacidade dos usuários da internet. Proteção dos dados pessoais. Os dados pessoais dos usuários da internet são protegidos, conforme determinado pela lei. Preservação e garantia da neutralidade de rede. A lei preserva e garante que todos os dados na internet sejam tratados de forma igual, sem discriminação de qualquer tipo. Preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede. Isto é garantido por meio de medidas técnicas que estejam em conformidade com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas. Responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades. Os agentes são responsabilizados de acordo com as suas atividades.
conforme estabelecido pela lei. Preservação da natureza participativa da rede. A lei preserva a natureza participativa da Internet, promovendo a inclusão e a participação ativa dos usuários. Liberdade dos modelos de negócios promovidos na Internet. A liberdade para os modelos de negócios na Internet, desde que não entrem em conflito com os outros princípios estabelecidos nesta lei. Considerações sobre o Marco Civil da Internet. É importante esclarecer que, também na Internet, se faz de suma importância a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, também dispondo acerca do princípio constitucional da privacidade, o ART.5, inciso 12. No sentido relativo ao direito da privacidade, o Marco Civil da Internet surge da necessidade de proteger os dados pessoais indevidamente usados por terceiros, uma vez que o simples fato de um dado ser exibido publicamente no meio digital ou encaminhado para terceiros não garante a sua utilização ou a exibição de forma não autorizada. Anotação de responsabilidade técnica. Terceiro, a disciplina do uso da Internet no Brasil tem os seguintes princípios: e garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal, segundo proteção da privacidade. É seguindo esse raciocínio que o art. 7 da mesma lei traz a exigência de consentimento livre e expresso por parte do usuário, bem como dos direitos de inviolabilidade da intimidade e da vida privada. Anotação de responsabilidade técnica. Sétimo, o acesso à Internet é essencial ao exercício da cidadania e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: e inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Sétimo, não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão e de acesso a aplicações de Internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei. Outro ponto esclarecido pelo Marco Civil da Internet, nos termos do seu art. 19, diz respeito à relação existente entre o direito à liberdade de expressão e responsabilização subjetiva dos provedores de aplicação de Internet, ART.19, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. O provedor de aplicações de Internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Conclusão sobre Marco Civil da Internet. Assim, podemos concluir que o Marco Civil da Internet surge da necessidade das relações envolvendo direitos já protegidos pelo ordenamento jurídico, que mereciam atenção e efetividade também na Internet. Pois, esse é um ambiente em que as lesões aos direitos tendem a se multiplicar ainda mais gravemente que no contexto fora da Internet. Com isso, partindo do pressuposto que a Internet não é terra sem lei e sem sanções, tornando esse um lugar mais seguro e democrático. Os conceitos de redes sociais na Internet. As redes sociais na Internet são plataformas digitais que permitem que usuários criem perfis pessoais ou empresariais, interajam com outros usuários e compartilhem conteúdo em formato de texto, imagem, vídeo ou outros meios multimídia. Algumas das utilidades das redes sociais são: perfil de usuário, conexões e amizades, feed de notícias, publicações ou postagens, curtidas, comentários, compartilhamentos, privacidade, configurações de segurança, hashtags, influenciadores digitais, algoritmos de feed, anúncios segmentados, stories. Definindo as redes sociais. As redes sociais na Internet são plataformas digitais que permitem que usuários criem perfis pessoais ou empresariais, interajam com outros usuários e compartilhem conteúdo em formato de texto, imagem, vídeo ou outros meios multimídia. Essas redes promovem a conexão e a comunicação entre pessoas em diferentes partes do mundo,
Aqui estão alguns conceitos fundamentais relacionados às redes sociais na internet. Perfil de usuário representa a identidade digital de um usuário em uma rede social, geralmente incluindo informações pessoais, interesses, fotos e atividades compartilhadas. Conexões e amizades. Usuários podem estabelecer conexões com outros usuários, formando redes de amizade ou seguindo perfis para receber atualizações de conteúdo. Feed de notícias. Uma área na qual os usuários visualizam as atualizações e conteúdos compartilhados por seus amigos, seguidos ou páginas que acompanham, publicações ou postagens. Conteúdo compartilhado pelos usuários em suas páginas, incluindo texto, imagens, vídeos, links e outros tipos de mídia. Definindo as redes sociais. Curtidas, comentários e compartilhamentos, formas de interação dos usuários com o conteúdo de outros, demonstrando apreciação, fornecendo feedback ou compartilhando conteúdo em suas próprias redes. Privacidade e configurações de segurança, ferramentas que permitem aos usuários controlar quem pode ver suas informações, postagens e atividades, garantindo uma experiência mais segura e personalizada. Hashtags, marcadores usados para categorizar e agrupar postagens em tópicos específicos, facilitando a descoberta de conteúdo relacionado. Influenciadores digitais, usuários com grande audiência e influência em uma determinada plataforma, muitas vezes usados por marcas para promover produtos ou serviços. Algoritmos de feed, sistemas automatizados que determinam quais conteúdos aparecem no feed de notícias de um usuário com base em suas interações, preferências e comportamentos anteriores. Anúncios segmentados, forma de publicidade direcionada aos usuários com base em seus interesses, comportamentos online e demografia. Stories, conteúdos visuais, fotos ou vídeos, que desaparecem após um período de tempo definido, oferecendo uma abordagem mais efêmera e imediatista. Conclusão. Em suma, as redes sociais emergiram como elementos essenciais na estrutura da sociedade digital contemporânea, desempenhando papéis multifacetados que transcendem simplesmente a comunicação e interação social. Elas se tornaram poderosas ferramentas de marketing, influenciando decisões de consumo e promovendo a disseminação rápida de informações. Ao moldar a maneira como as pessoas se conectam e compartilham experiências online, as redes sociais têm um impacto profundo na cultura e na dinâmica social, refletindo a evolução constante da sociedade na era digital.